Boa tarde novamente, pessoal. Que a doce e serena paz do Divino Mestre, Rabi da Galileia, nos envolva nessa tarde de estudo desta quarta-feira, 14 de outubro de 2015. Meu nome é Décio, estamos falando do Tocantins, Palmas, muito embora localizada na região norte, mas no centro do Brasil. Deveria até ser centro-oeste, mas não. Região norte. Boa tarde a todos. E de costume, gostaria que vocês colocassem o número de 1 a 288. Por gentileza, digita o número. Prazereza, seja bem-vindo. É um prazer em, não digo conhecê-la, mas tê-la você aqui em nosso meio. Seja bem-vinda. Vem nos ajudar. 18 a Sil colocou, e muito bem. E 18, meus irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos. Eu estou falando, Isa, que é um prazer você estar aqui, muito embora o fato de não conhecer pessoalmente, mas como nós somos espíritas, ou muitas vezes muitos podem ser simpatizantes, somos sabedor que o espírito translada, movimenta de um lado para outro muito rápido, e é como se estivesse numa própria sala. Então seja bem-vinda, ajuda-nos. Conforme sempre dizemos, isso é um refrão que temos desde que quando criamos a nossa sala em chat, e mesmo antes de mudar para cá, para o Patalk, venha, nos ensinar o muito que não sabemos e aprender por nós o pouco que conhecemos. Isso é um refrão, você lembrou, Sil? Lembrou de 9 anos atrás, Então a Sil colocou 18. E quando eu digo Sil, eu estou dizendo para mim mesmo até a última pessoa, o Glauco que chegou. Sil, seja o mesmo dentro e fora do lar. O lar é a sociedade em miniatura. A sociedade é o lar ampliado. Numa e noutra, seja o mesmo. Firme em sua palavra, segura em seu pensamento. Honesta em seus atos, calma na confiança em si mesmo. O homem ou a mulher é o que é, e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Então, essa manifestação íntima e reflete de nossa alma é por quê? Porque Deus está íncito, está dentro de nós, Nós temos um pedacinho do Criador, dessa força suprema, Criador de todas as outras, que é Deus. Então, se eu estiver bem no lar, onde, felizmente, nós não temos a contextualização, mas são inimigos, são adversários, são pessoas que muitas vezes foram contra as nossas ideias, os nossos posicionamentos, ou mesmo nós, de uma certa forma, dificultamos a evolução. Porque os maiores adversários, os maiores inimigos, são aqueles que vivem próximo conosco. Porque muitas vezes eu briguei com a minha esposa, com meu esposo, com um amigo, com uma pessoa, um parente próximo, e na erraticidade, eu com aquela mesma pessoa, eu combinei, eu fiz um acordo, eu planejei para encarnarmos nesta existência junto, para pararmos esta aresta. Então isso é a dádiva de Deus de você não saber, não recordar da existência. Porque se eu for, por exemplo, casado, eu gosto sempre de citar exemplos nominais, se eu for casado com a Shanri, e a gente, digamos que foi um inimigo extraordinário em vida precedente, vida não porque temos uma, Deus fez-nos de forma simples e ignorante, e vamos evoluindo. Na existência anterior temos uma vida só e várias reencarnações, várias existências. Na existência anterior. E nesta, como nós programamos, como nós acertamos,
para vivermos juntos, no mesmo lar, etc., se eu ou ela soubermos das adversidades que tivemos em existência transata, vai ser muito difícil. Mas, felizmente, a dádiva da vida, a dádiva é extraordinária. Então, Gabi, nós vamos estudar, conforme a Sil colocou aí, relativamente ao livro O Céu e o Inferno. E nós estudamos toda a obra, as ditas obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, Gênese, obras postas, ficou faltando o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas e o que é o Espiritismo, que foi a segunda obra, depois do Livro dos Espíritos, né? Então nós estudamos 7 obras de forma sequencial e da maneira que as mesmas foram editadas. Então o Céu e o Inferno é uma obra extraordinária porque fala do céu efetivamente, do inferno, das provas, das expiações, do purgatório conforme a própria religião cristã, né? Dogmática afirma, porque até então existia só céu, inferno e o purgatório. Se você fez as coisas extraordinariamente bem, você ia para o céu. E o céu você ficava sentado à direita de Deus Pai, ouvindo os anjos, né, tocarem flautas ou algum instrumento e você comprazia-se com aquela beatitude. Ou por outra, você ia para o inferno, onde ficava numa chama eterna de sofrimento, e é uma chama que não consome a matéria, né? Queima, queima, queima e não consome a matéria. E o Espiritismo veio, de uma certa forma, explicar o que é céu e o que é inferno. Vários de nós hoje aqui, nós estamos com poucas pessoas, pelo menos encarnadas nesse momento, 9 pessoas, estamos no céu ou no inferno. Como assim, Décio? Explica melhor. Estamos, dado o nosso posicionamento, dado o nosso pensamento, porque céu e inferno é uma condição de pensamento íntimo, meu aqui e agora. Se eu causei mal a alguém, ao trem, ao próximo, por exemplo, e eu me arrependi e estou naquele segundo estágio, né? Na prova, na expiação, sofrendo pelo ato que eu pratiquei. Então, nesse momento, eu estou no inferno. Se eu chego lá no meu chefe, no trabalho, ele dá a bronca, fala alguma coisa comigo, nós dois, de uma certa forma, não chegamos a beligerância em si, mas discordamos. Ele fala alguma coisa comigo e eu, inapropriadamente, ou mesmo inadvertidamente, falo mais alto com ele, estou no inferno. Pela mesma forma, recebo a notícia que a minha filha, eu vim do trabalho, que a minha filha está em estado febril, o caso da Sil mesmo, que a filha dela estuda na universidade, passou mal ou está passando, ela fica extremamente preocupada com essa doença temporária da filha. Ela está no inferno. Por outro lado, eu recebo uma notícia boa, vejo alguma coisa. Hoje, por exemplo, a Isa está nos visitando, que maravilha, estou no céu. Então veja vocês que céu e inferno, o Espiritismo, a doutrina espírita, veio explicar extraordinariamente o que é. Veio explicar extraordinariamente o que é. E, em função do que plantarmos, vamos necessariamente colher a posteriori, no mundo errático, no mundo espiritual, que é a nossa própria vida. E falamos também, os estudos que antecederam ao espírito sobre a parte que nós estamos aqui, sobre morte, sobre o passamento, sobre o desencarne. E conforme desencarnamos, ou seja, saímos do corpo físico, a gente depara-se com uma situação, cada um
cada espírito de maneira diferente. E quanto mais vinculado ao corpo físico, ou seja, quanto mais vinculado à matéria, mais estado de perturbação encontra-se, permanece após a morte. E se tiver alguém, é bom que a gente, de uma certa forma aqui, ressalta, todos teremos, vamos ter, e os que já partiram antecipadamente a nós desse plano, tiveram perturbações. Quanto mais vinculado à matéria, quanto mais a pessoa intrinsecamente for relacionada aos bens material, mais perturbação tem-se, mais perturbação encontra ao desencarnar. Estamos no umbral, a Terra é um umbral e vamos para outro umbral. Relativamente ao céu e ao inferno explicado, são esses estados conscienciais. E jamais vamos ficar sem trabalho. Jamais vamos ficar sem trabalho. Então, você está nesse estágio perturbatório. Ora, Kardec, para facilitar, ele pegou 66 comunicações, 66, se não me engano, 66. E, aliás, 66 foram também os livros da Bíblia. Bíblia é tida como livro sagrado, é uma coleção de livros. Lá tem 66 livros, 37 Antigo Testamento e 29 o Novo Testamento. Coincidentemente, são 66 comunicações, de mais de 600 comunicações do primeiro centro espírita, né? Que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E tem várias comunicações de espíritos felizes, espíritos medianamente felizes, espíritos trevosos, endurecidos, espíritos suicidas. Então, se vocês não tiveram a oportunidade, é muito bom e muito instrutivo. Por quê? Aqui explica efetivamente o que o Décio vai sentir quando da morte. O que Sil vai sentir quando morrer. Então o livro O Céu e o Inferno, ele é muito prático e é uma obra pouco lida. Porque a gente, a maioria dos espiritistas, se atém mais ao Evangelho, né? Se atém mais ao Evangelho, poucos leem o Livro dos Espíritos, que tem todas as obras, né? De uma certa forma bastante resumida, mas tem todas as obras da codificação. Então, esse é o terceiro estudo relativamente aos espíritos felizes. Vamos ver os 66 casos? Não vamos. Hoje nós já finalizamos Espírito Feliz, vamos ver um medianamente feliz, 1 ou 2 casos de espíritos trevosos, suicidas, aí saímos desse capítulo. Então recordamos, Kardec, para facilitar, colocou-se 66 casos de comunicações espirituais, das mais diversificadas possíveis. Em eu lendo, em eu estudando, eu vou me deparar com essa situação de perturbação espiritual que nós falamos. E hoje aqui, nós vamos ver, eu escolhi aqui para nós, relativamente à Condessa de Paula. Relativamente à Condessa de Paula. Então vocês observam que nós estamos estudando com relação a espírito feliz. E falamos antecipadamente que quanto menos materiais formos ou sermos, né? Quanto menos material formos, quando de nossa passagem, quando de nossa morte especificamente, menos vinculado à matéria a gente é. Porque relativamente, meus irmãos, é importante eu acentuar isso, porque tudo decorre dessa vinculação materialista. Há casos que o espírito fica centenas de anos. Seja bem-vindo, Arnaldo. Muita luz.
fica centenas de anos vinculado àquele próprio corpo. Ele acaba, ele apodrece, os vermes comem esse corpo, o espírito muitas vezes ali olha, vê, percebe, certifica o exaurir do corpo, o acabar. Aí fica junto aos cabelos, aos ossos, não tem mais nada para o corpo, aí fica junto aos bens materiais, aquela fazenda, aquela casa, aquela panificadora, etc. Aquilo que o espírito, o qual morreu, não desencarnou, porque o desencarne, falamos que quando há o efetivo rompimento do perispírito com o corpo físico. Então, isso é muito importante. Então, hoje, meus irmãos, vamos falar relativamente à Condessa de Paula. Ressaltamos, quanto mais material, quanto menos a pessoa for vinculada à matéria, ele tem esse estado de perturbação menor. Esses espíritos felizes são pessoas que viveram e vivem, que viveram uma vida reta, proba, uma vida voltada à caridade, uma vida junto e olhando não só ao próximo, mas fazendo ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Uma das máximas de Jesus, quando, de uma certa forma, resumiu o decálogo de Moisés, as 10 leis mosaicas em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quanto mais implementarmos essas duas leis, vamos naturalmente ter um período de perturbação menor. Eu solicito, viu, meus irmãos? Aliás, eu lhes informo que nossa sala é uma sala participativa, podem participar, sobretudo o texto. Até o áudio também, mas no caso o áudio a gente liberaria no final dos estudos. Bela, a Condessa de Paula, bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidade intelectuais. Então vamos verificar que ela era uma moça de 36 anos, muito bela, inteligente, mas também humilde. Uma pessoa que tinha no próximo o seu ser, o seu eu. Por que tão cedo retirara Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem, abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Veja bem, era uma pessoa que não tinha o céu dentro de você, aliás, o inferno dentro de você. Há poucos falávamos que céu e inferno é um estado consciencial, é um estado que a pessoa vive. Nesse exato momento, pelo Arnaldo chegar, e ele tem muitos anos que não vem à nossa sala, eu fiquei extraordinariamente satisfeito, como estou satisfeito com essas pessoas que todas estão. Estou nesse momento recordando no céu. Por quê? Porque é um estado consciencial. Estou satisfeito, estou feliz. E a Condessa de Paula sempre assim estava. Sempre dessa forma portava. Então, constantemente ela estava no céu. Jamais a maledicência lhe conspurcava os lábios. Não falava mal de ninguém, Não, tudo para ela estava bom. Não falava mal, não conspurcava nada com ninguém, Então, pelo exemplo nosso, também estava no céu, não estava no inferno. Sem arrogância nem austeridade, era ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade na tratativa aos fâmulos, despercebida aos demais de qualquer aparência e superioridade. Era humilde, como nós falamos. Então ela portava-se de maneira sóbria, mas sobretudo de humilde, E bastante caridosa. A simples ideia
de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa seria um remorso de consciência. Ora, ela na condição de condessa, socialmente muito bem colocada naquele meio social de então, ela se sentisse que alguém estava sofrendo ou deixava de fazer, dizer ou agir em função de alguma coisa que ela fez, ela reparava o ato. Ela reparava o ato. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas e humilhada se julgaria se lhe dissesse que seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe algum adiantamento. Pagava religiosamente os seus empregados, por ter uma posição financeira, poderia colocar os seus subalternos lá embaixo. No entanto, nada disso. Agia com denodo. Seja bem-vindo, Braz. Agia com denodo, não tinha imparcialidade. Não havia imparcialidade. E desse modo, permitia facultar da sua fortuna maior que aos necessitados. Então ela fazia caridade. A gente percebe que essa Condessa de Paula, ela era realmente uma mulher espírita, voltada ao pobre, voltada ao próximo, voltada às pessoas menos aquinhoadas, voltada às pessoas que efetivamente necessitam ou necessitavam de bens, sobretudo materiais. Porque a caridade material, ela é importante, ela traz paz, traz tranquilidade, mata-se a fome. Muito embora a caridade moral é até mais difícil você fazê-la e é de uma importância tal qual ou maior do que a material. É você conversar, é você com uma pessoa, vamos dizer, idosa, com uma criança, você dar um bom dia, ouvir, né? Ouvir. Esses dias eu estava vendo, eu falei em ouvir, eu lembrei do Divaldo. O Divaldo falou que ele já ouviu e já viu vários cursos de oratória, de como falar em público, de como expressar, etc. Mas ele nunca ouviu um curso de escutatória. Escutar, meus irmãos, é muito difícil. Escutar é muito difícil. E você parar para ouvir o seu próximo, sendo ele um idoso, uma criança, ou mesmo uma pessoa normal. Digo normal não, por ser idoso e criança não tem anormalidade nenhuma, mas da sua mesma idade, isso aí é caridade, e é caridade moral. Então ouvir é também uma qualidade moral. E a qualidade moral, ela é sobretudo mais difícil de se fazer do que a caridade material. Ambas têm o seu valor muito importante. E temos 2 ouvidos e apenas uma boca, né? Veja bem, nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Deveríamos ouvir mais. E quem ouve mais, aprende realmente mais. Aprende. Mas o nosso negócio é falar, intervir. Antes que a pessoa termine, você já está falando, já está querendo, ou pensando, se não está falando, pensando o que você vai falar. Eu, há uns 10, 12 anos atrás, eu começava a selecionar as pessoas, sobretudo em termos de palestra em centro espírita, para ouvir. Não, eu gosto mais do Hermes, eu gosto mais da Sil, eu gosto mais do Arnaldo, eu não gosto do Décio, etc. Tal. E aí começava a selecionar. Muito embora a gente tenha que trabalhar isso, porque inconscientemente a gente assim o faz. Mas veja que Arnaldo, ele tem um componente em oratória daquele mesmo assunto um pouco divergente que eu. Não distorcendo o assunto, mas falando de outra forma. Já a Sil fala com aquela voz meiga, fala de uma certa forma de Jesus, assim, embevecido de bondade,
de ternura, eu já acho muito bonito isso. E assim vai. Então, cada pessoa falando sobre o mesmo assunto tem. Vamos ouvir. Mas voltando lá à Condessa, que tem esses predicativos, esses predicados todos, também, por ocasião da sua morte, só houve pesares, nenhuma reclamação. Ela era de tamanha envolvência junto às pessoas que quando ela morreu, e essa sim, nós podemos falar, desencarnou, né? Porque breve, em instantes após a sua morte propriamente dita, houve o desencarne, houve o desenlace do perispírito junto ao corpo físico, né? Do espírito junto ao corpo físico. Este, por sua vez, fica ligado ao corpo físico pelo envoltório pelo perispírito. A sua beneficência era inesgotável, mas essa beneficência ostentosa a luz meridiana, e assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias, só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que a acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunho os infelizes que assistiam. Então, as pessoas em si, as pessoas que estavam no condado lá, sobretudo os seus assessores, os seus servidores diretos, não viam isso, mas as pessoas que tinham as suas benesses, que faziam parte de sua complacência, vamos dizer assim, que efetivamente sentiam e via a bondade da Condessa. Sentia e via, permita repetir, a bondade da Condessa. E desse modo, se permitia facultar da sua fortuna maior que aos necessitados, destinando a renda de uma parte de sua fortuna exclusivamente a tal fim. Considerava sagrada e como de menos a desprender-se do serviço de sua casa. Então ela nada se vinculava. As coisas dela, sobretudo, era pela mesma forma, era também dos seus amigos, das suas pessoas chegadas, do seu próximo. Não fazia valer da sua fortuna. Porque a materialidade, meus irmãos, hoje a sociedade nos cobra sucesso na vida de uma certa forma. E o que é ter sucesso na visão social? É você se dar bem materialmente. De que forma, Décio? Me explique melhor que eu não estou entendendo. Esse se dar bem materialmente é você ter o carro do ano, é seus filhos estudar nas melhores escolas, é você viajar ao exterior, etc, etc. São bens materiais, aquilo que erroneamente completa a nossa felicidade. A materialidade, esse bem que é transitório, ele pode nos oferecer conforto. O conforto ajuda na felicidade, de momentos felizes. Mas a matéria, o dinheiro, o conforto, ele por si e per si, não é a felicidade em si. Não é a felicidade. Vimos em estudos anteriores que, quando você vive com o necessário, você é mais feliz do que o supérfluo. O supérfluo, o que agrega a superficialidade é que lhe traz preocupação. Porque você, eu até tomei, à época, um exemplo, eu coloquei aqui, o cidadão fez um investimento, eu peguei até o Balk como exemplo, ele fez um investimento da Bolsa, e em função desse investimento auferiu grande lucro, e por ele ter auferido esse grande lucro, começou a preocupar-se como que fazia para não perder esse dinheiro em excesso, vamos dizer, que juntou-se, que auferiu, que ganhou, que obteve nessa transação. Então isso aí é o que, meus irmãos? Isso aí é o supérfluo. Dinheiro é extraordinário. Jesus, hora nenhuma, condenou o dinheiro. O seu uso
é que é efetivamente ruim. O seu mau uso que é, de uma certa forma, constrangedor e altamente estressante. E aí vai gerar as preocupações e o estresse, né, os conflitos existenciais, etc. Mas a condessa, muito embora o tinha, ou seja, tinha esse vil metal em, vamos dizer até em demasia, mas não era do mesmo um servo, não era do mesmo um escravo. Um dos seus parentes, iniciado no Espiritismo, evocou há 12 anos depois de falecida e obteve uma resposta da qual vamos analisar abaixo. Então, 12 anos depois que ela morreu, ela foi evocada. Nós vimos exemplos anteriores, quando estudávamos os espíritos superiores, que lá Samson, que foi uma das primeiras mensagens, amicíssimo de Kardec, uma pessoa culta, morreu antes de Kardec, uns 4 anos. Aliás, foi mais anos antes. Uns 4, 5 anos antes de Kardec, e ele solicitou que fosse evocado imediatamente. E ele, com 1 hora antes de fazer o enterro, 1 hora antes de enterrar o corpo, ele foi evocado e ele falou e etc. Deu as experiências. No caso dessa condessa, foi 12 anos pelos parentes. Então, lá nessa Sociedade Espírita Parisiense de Estudo, trabalhava quase que exclusivamente experiências, evocações, experiências espirituais. Isso por quê? Uma doutrina, uma ciência, uma filosofia com caráter e desdobramento moral, que aqui no Ocidente nós denominamos religião, nova, muito combatida, era necessário esse trabalho dioturnamente de evocação e trabalhar diretamente com os espíritos e movimentações físicas para ficar caracterizado, para provar, para evidenciar a vida pós a morte, a vida desses que nós chamamos invisível. A vida desses que nós chamamos invisível. O Balk está aí? Tá não, Xeri. Acho que chegou. Maravilha. Seja bem-vindo. Rapaz, interessante, Balk. Depois dizem que não há intuição, não há comunicação por espírito, que é por pensamento. Falávamos em você há poucos instantes, relativamente a um exemplo que dávamos e, quer dizer, sem falar, sem comunicar verbalmente contigo, no entanto, ao falar o seu nome, evocamos, você em espírito apareceu em nosso meio. Aí, meus irmãos, está aí mais uma prova de que espírito realmente comunica-se por pensamento. Falávamos há poucos instantes sobre o nosso irmão. Então, 12 anos, evocou, esse parente espírita evocou a Condessa de Paula. Vou repetir aqui porque alguns chegaram depois. Um dos seus parentes, iniciado no Espiritismo, evocou há 12 anos depois de falecido e obteve em resposta diversas perguntas a seguinte comunicação. Tendes razão, meu amigo, quem responde é a Condessa de Paula, em pensar que sou feliz. E realmente sou mesmo. Eu sou muito feliz. Assim é efetivamente mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau, né? Longe daquilo que a gente imaginava, longe do grau que nós imaginávamos. E eu escolhi essa Condessa de Paula, meus irmãos, porque aqui vai nos remeter muito a André Luiz. Certas pessoas, notadamente pessoas que têm parcos e outras têm até um grande conhecimento da nossa doutrina, afirma que André Luiz trata-se de um obsessor e muitas vezes ele quer materializar o mundo espiritual.
Ah, mas Kardec não falou nada disso. Está aqui. Nós, neste capítulo, nessa parte de Espírito Feliz, e esse depoimento direto da Condessa de Paulo, a gente vai verificar, vai ver aquela materialidade dita desde o nosso lar em todas as 13 obras de André Luiz, onde o mesmo teve a oportunidade de falar de rios, de aeródromo, de praças, de lagos, né? De transitar por veículo, porque boa parte do movimento espírita diz e afirma que esse negócio de tomar chazinho depois de morto, esse negócio de ir casas bonitas, prédio, televisão, etc., isso é imaginação. Isso é o obsessor que coloca ao médico, porque na verdade não existe. A parte fluídica não permite. A gente vai ver nesses estudos de hoje que isso, né, muito antes de André Luiz manifestar em 1943 via a mediunidade do nosso imortal Chico Xavier. Frei Stone, também pode ser uma sincronicidade, como dizia J.G. Jungo, com relação à intuição, né? Essa sincronicidade seria uma sintonia que desdobrou a vontade do mesmo Espírito vir? Por gentileza, Frei, desdobra para nós. Abri uma tela aqui. Abri uma tela, muito bem. Mas eu estive na terra entre os felizes. Olha quem fala assim, Condessa de Paula. Eu estive na terra entre os felizes. Então ela estava no céu. Nós falávamos que céu é ser feliz. Você está no inferno, é estar triste, ou alguém, ou você não concordar com um ponto de vista de determinada pessoa, e por esse não concordar, você beligerar, você bater de frente. E, em batendo de frente, você desestrutura emocionalmente. Nesse aspecto, você está no inferno. Veja que ela está sempre no céu, sempre feliz. O que é, no entanto, essa felicidade comparada com o que desfruto aqui? Então, a felicidade que ela estava lá, respondendo àquele parente dela, era muito superior à felicidade que ela tinha aqui na Terra. Porque você não tendo esse corpo pesado para te levar de um ponto A a um ponto B, você não tendo essa dificuldade. Eu vou tomar nesse exato momento um pouco d'água. Tomei água por quê? Porque estava, ao falar, você despreende energia, né? E você precisa repô-la, você precisa colocá-la. Então, lá não tem nada disso. Você transporta-se de um lado para outro numa rapidez, a rapidez de um pensamento. Quer dizer, colocou-se pensamento porque nós aqui na Terra, no orbe Terra, não tem nada mais rápido do que o pensamento, mas com certeza muito mais rápido. Por isso que eu disse à nossa amiga Isa, no início dos nossos estudos, que essas pessoas, essas 12 pessoas que estão aqui no momento, é como se estivesse numa sala só. Porquanto eu falo aqui, você ouve, você pensa, eu também. O espírito é muito rápido. Então o fato de nós estarmos numa sala física e estarmos aqui, para o espírito isso não existe distância. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Espaço e tempo existe em nossa cabeça de encarnado. Nos espíritos, no plano espiritual, espaço e tempo não existe. Nem futuro, nem presente. Só o presente, né? Futuro e passado também pela mesma forma, não. Isso aí vamos estudar quando estivermos vendo Gênesis. Parece-me que capítulo 14. E você está tão longe, né? Tão longe para minha avaliação, né, Isa? Na verdade, nós estamos em sintonia, e como comunicamos por pensamento, o espírito é menos que um piscar de olhos, né? Então vamos lá, vamos ver o que ela diz mais aqui. O que é, no entanto, essa felicidade? Se lá eu sou muito mais feliz, né? E lá o parente falava, mas você era tão feliz aqui, fazia as boas coisas, etc. Ela falou, longe disso, aqui eu estou muito mais feliz do que aí na Terra.
Mas voltando em sincronicidade, o nosso Fryston coloca: um fato acontece ao mesmo tempo que estamos pensando ou falando nele. Isso é acoplado à intuição. Justamente. E veja bem que Kardec diz que todos, de uma certa forma, temos um rudimento de mediunidade. A mediunidade em si, que é o desdobramento do espírito, eu ser mensageiro de determinado espírito, só é denominado quando a pessoa é de forma eficaz, contundente e às 24 horas. Mas todos possuem esses rudimentos de mediunidade. Explique melhor, Décio. Pois bem, quando eu estou pensando no Fryston, no caso estava pensando no Balk, inclusive falei o nome dele. Quer dizer, houve uma evocação. E ele apareceu aqui, talvez sem ele perceber, falou assim: olha, 16 horas é a sala lá do irmão X, da Silma Exachari, eu vou lá. Ele recebeu um pensamento, isso é mediunidade? Pode não ser. Pode não ser. O telefone tocou. Foi meu irmão. Foi minha cunhada. Quantas e quantas vezes isso não aconteceu com você, né? Então é a sincronicidade que o Fryston diz aí em cima, que Kardec chamou rudimentos da mediunidade. É um processo quase que intuitivo. Mas vamos lá. Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a estas moradas aéreas vastas da região do espaço, matizadas de cores, superando o arco-íris? Os vossos passeios a contatos passos nos parques, que se reduzem a comparado aos percursos imensamente mais céleres que o raio? Então veja bem que ela fala: o que vale esses palácios bonitos, esses passeios, esses campos floridos com os daqui? Aqui são muito mais bonitos, naturalmente, né, meus irmãos? Naturalmente, meus irmãos, é tudo de forma fluídica. Como André Luiz, em sua 13 obras, parece-me que 13 obras, disse, 13 ou 14, alguma coisa assim, que os detratores do mesmo afirmam que ele estava materializando o plano. Olha aqui, ela falando em campos, falando em belezas, falando em palácios, mais à frente ela vai falar inclusive de músicas. Quer ver? Horizontes nebulosos e limitados que são comparados ao espetáculo do mundo, a moverem-se no universo infinito, ao influxo do Altíssimo. Então, a nossa beleza é até onde os olhos enxergam, os olhos físicos. A nossa beleza é até onde a gente pode apalpar e ver naquele bem material que nós ostentamos. Mas no plano físico, no plano espiritual, é enorme, é extraordinário. Então veja bem, olha aí, na época de Kardec, o espírito fazendo uma contextualização do que era a parte fluídica, né? A materialidade que os nossos detratores hoje falam de André Luiz. Que nosso detrator fala de André Luiz. É como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas às sensações inefáveis de felicidade que nos satura todo o ser. Um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui tudo ressombra em amor, em confiança, em sinceridade, por toda parte. Corações amantes, amigos por toda parte. Então veja que a nossa beleza aqui é efêmera, é passageira, é frágil, é tênue, né? Então, e a beleza espiritual, ela não é dessa forma. Ela é máxima. Ela é em toda a sua plenitude. Ela é em toda a sua plenitude, como diz Joana de Ângeles. Então, meus irmãos, está aí. Veja que a Condessa de Paula, por viver sempre no céu, por ser uma pessoa feliz,
por fazer a bondade a toda hora e a todo tempo, era necessariamente uma pessoa proba, uma pessoa caritativa, uma pessoa, né? Um homem de bem, vamos dizer assim, né? Um homem de bem. Então, consequentemente, ela plantou e, na vida errática, na vida espiritual, está colhendo os frutos. Ah, mas será que eu vou ser assim? Será como é que vai ser? Qual vai ser o posicionamento do meu espírito? A gente sabe, né, meus irmãos? Nós sabemos. A gente, e tem certas pessoas que é por demais preocupada com o que foi na vida precedente, na existência, porque vida tivemos só uma. Temos só uma, né? O que foi na vida anterior? Kardec é claro nisso. Ele fez o questionamento aos imortais, aos espíritos, e um de seus assistentes, um dos espíritos composto a pleia de espíritos de verdade, respondeu: vedes, olhai o vosso comportamento, vedes a vossa tendência, vedes o que vós estás propenso nesse momento, aí sim descobrirás o que fostes na vida anterior, na existência anterior. Então nós sabemos. Mas vocês já observaram que o cidadão quer ser um rei, quer ser um governador, um administrador? Ninguém falou que é um simples gari, ninguém falou que na vida anterior foi isso, foi aquilo. Sempre foi alguma coisa que destaca socialmente na sociedade que vivemos. E nós falávamos há pouco de sucesso. E essa coisa que se foi tem que, naturalmente, ter evidência para ficar bem caracterizado. E Condessa de Paula foi uma pessoa, religiosamente falando, uma santa. Ela, tendo dinheiro, tendo tudo, gozando socialmente de todas as benesses, podendo ter tudo e muito mais, e dedicou-se à caridade, ao pobre, né? Dedicou-se a fazer o bem ao próximo. Aqui tudo resumbra de amor. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectiva e emoções variáveis e incessante pelos incidentes que lhes filiam. Tem cada qual a sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos de na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, e o vai e vem, não de uma rua, porém de um outro mundo. Ah, para aí, Décio. Mas eu pensava que, sendo uma pessoa de bem, fazendo a caridade, ao morrer e ficando no céu, eu ia ficar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vendo a beatitude e os anjos tocarem harpas, e ficaria tranquilo, longe disso. Então, você viu o Espírito, Condessa de Paula, afirmando que a felicidade aqui, a felicidade consiste em ajudar, em fazer, em prosseguir aquilo que estava fazendo, mas de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. De uma forma mais ampla, né? Reunindo-nos, separando-nos novamente, juntamos. E, reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado. Então lá, trabalha em grupo. Você reúne, você ajuda, você faz isso, você faz aquilo. Posteriormente, reúne-se novamente, verifica aquilo que foi feito, aquilo que foi ajudado. Então, daí depreende que no mundo espiritual há também o trabalho. E o trabalho é extraordinário. Quando nós não o temos, quando nós não o fazemos, quando nós não o praticamos, a gente cai na tristeza. Caímos naquele processo que beira a depressão.
Inicia-se com a tristeza, uma melancolia e depois uma grande depressão. Porque o mundo é por demais materializado. E o trabalho o mundo é por demais, além da parte material, você tem as ocupações. E lá em cima, ou seja, no mundo espiritual, não precisa ser em cima nem embaixo, está aqui em outra dimensão, né? E vive-se também com o trabalho. Tem cada qual sua missão a cumprir. Seus protegidos a velar, amigos a olhar. Então, eu sempre tenho pessoas a olhar. Um filho, um amigo, dessa ou de outra existência, de outra encarnação. Então, sempre tem pessoas a olhar. Lá na frente, diz o seguinte: não me julguei simples espectadora dessa grande empresa que me envergaria, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Então ela está lá, mas não faz parte de uma empresa, tem a sua missão e é feliz pelo desempenho do que se faz, né? Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas as mais perigosa, a da fortuna, o bem-estar material, um bem-estar sem sombra de desgosto. Porque realmente, viu, meus irmãos, uma das provas, ou se não a prova mais difícil, é a riqueza, é a prova do dinheiro, da ostentação, da luxúria. Porque é muito difícil você tendo dinheiro, como essa condessa tinha, e um posicionamento social tal, porque hoje luta-se por quê? Por poder e dinheiro. Sobretudo, esquecendo muitas vezes a saúde. Você trabalha para angariar dinheiro, depois fica velho, gasta, vive uma vida como se nunca fosse morrer e morre como se nunca teve uma vida para trabalhar em sua evolução. Porque nós estamos, e o objetivo maior da nossa existência é evoluir. E começamos a morrer o dia que nascemos. Ela foi dada, e agradece a Deus, uma prova bastante árdua, que é a prova da riqueza. Nessa consistiu o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos aqui, seduzidos por aparências presunçosas, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem. E aí ocorre, via sua inexperiência, o malogro, o fracasso, o esboroar. Você escolhe uma prova de riqueza, uma prova, e socialmente você, em função da riqueza, você fica bem situado, aí a coisa degringola. Ficamos com o supérfluo, Aquela lição que nós falamos nos estudos anteriores, aí 1 ou 2 estudos anteriores. E o supérfluo, ele é altamente, traz melancolia, traz insatisfação, traz, vamos dizer assim, o inferno para dentro de nós. Porquanto? Eu estou preocupado, eu estou melancólico, eu estou desestruturado em termos mentais, conscienciais, vamos dizer, então eu estou no inferno. E Condessa de Paula pediu a Deus para dar uma vida de fartura, de fortuna, e ela teve, mas ela soube efetivamente administrar esses bens e dividir com as pessoas que lhe eram caras, com as pessoas do condado ali,
Ela foi uma mulher de bem, foi um espírito de bem. Seja bem-vindo, Elcio Rô Estrela. Meus amigos, o que nós propusemos falar relativamente à Condessa de Paula, nós falamos, e o próximo nós vamos ver mais um caso não de espírito feliz, nós vivemos já 2 casos de espírito feliz, vamos ver um caso de espírito endurecido, outro medianamente feliz ou suicida. Neste capítulo, ou nessa parte relativamente a espíritos e sua situação após a morte física, vamos nos ater 3 a 4 estudos. Como já teve uns 3, mais uns 2 estudos, né? E aí nós passaremos sequencialmente a outros estudos. Sexta-feira, está aí na tela, sexta-feira o nosso Hermes, amigo Hermes, vai falar sobre metempsicose, né? Reencarnações em vidas ou em corpos diferentes do nosso, até em vegetal, por exemplo. Meus irmãos, então um abraço de várias voltas, né, e um beijo em vossos corações. Eu, como sempre, eu digo que amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. E por amar, mais ainda, eu amo a doutrina, porque ela diz, de uma certa forma, com clareza e objetividade, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e em função o que fizermos, se vamos ter uma vida feliz, uma existência feliz, menos perturbadora ou perturbatória, como a Condessa de Paula, ou vamos ter uma perturbação maior. Tudo vai depender de nós. E o Espiritismo dá-nos o caminho, dá-nos o direcionamento, dá-nos as prerrogativas para e pelo que devemos fazer, né? O que fizermos e em função do que fizermos, vamos colher naturalmente esses frutos. Muita luz, muita paz, sintam-se abraçados e um abraço com sinceridade de várias voltas. É com você, Sil. Gosto de encerrar, preço de encerramento, porque a vida continua, o estudo continua, encerramos o estudo dessa tarde, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao